Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do BCFF11, fundo de fundos da BTG, então é um fundo bem antigo, bem conhecido, virou base 10 aí recentemente, então é um fundo que ficou um pouco mais conhecido do que ele já era antes, né? Vem fazendo um trabalho legal aí, tem dado algumas compras e vendas bem certeiras, né? E outras, enfim, que não foram tão boas assim. Mas é um fundo interessante aqui para você olhar, tá bom? Eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Eu vou falar aqui exatamente tudo que a gente precisa falar aqui nesse último relatório. Se você gostar, por favor, se inscreve aí no canal, deixa um like. E vamos lá. O fundo tá aí hoje com 1,25% de taxas fixas ao ano. Não temos taxa de performance, né, do tipo, né? Então é um fundo um pouquinho puxado para taxas mais... né, ainda tem coisas um pouco mais baratas que isso aí no mercado. Estamos aí com o valor patrimonial chegando aos 2 bilhões de reais, então já é um fundo bem grande. Pagou aí recentemente 7 centavinhos por cota, então ele já está pagando esses 7 centavos aí, tem uma eternidade, já tem mais de um ano que ele paga isso aí, tá? 315 mil cotistas, 64 fundos imobiliários em carteira e 17 CRIs. Fica aí no vídeo que eu vou te mostrar todos esses fundos, CRIs e etc, tá? Aí aqui nós temos uma análise de upside que eu sempre gosto de falar aqui para vocês em fundos de fundos, que eu acho bem interessante de você olhar também. Então aqui ele mostra mais ou menos o que aconteceria com o valor patrimonial do fundo se todas as cotas de outros fundos imobiliários que eles têm em carteira chegassem ao valor patrimonial também, tá? Então fundos que eles compraram abaixo do VP, se chegar no valor patrimonial, eles vão ter esse tipo de valorização, tá? Então falando aqui hoje, temos aí uma possível valorização no mercado de alta, onde tudo estiver caro, etc, de 18,1%, tá? Então é um upside de cotas bem legal, tá? Aqui ele coloca um outro gráfico aqui pra gente dar uma olhadinha como é que tá o Funds of Operation, acho que ele chama aqui, né? Enfim, aqui é o resultado não recorrente, é o resultado recorrente do fundo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, no final do segundo semestre de 2022 e no primeiro semestre de 2023, o fundo praticamente já não depende mais de não recorrente, tá? Então ele não depende de ganho de capital. Então esse é um fundo imobiliário que ele distribui mais ou menos o que ele recebe de rendimentos. Ele não é aquele tipo de fundos que precisa ficar comprando e vendendo cotas de outros fundos imobiliários, tá? Então aqui é uma parada um pouco mais, né, comprar fundos para carrego, para longo prazo, etc. Não é um fundo que gira tanto, tá? Então aqui temos essa peculiaridade que saímos de um fundo que dependia muito disso, ó. Olha o segundo semestre de 2019, como é que foi, né? E agora o fundo não depende mais, quase não temos mais esse tipo de venda, tá? Aí aquele que ele coloca algumas coisas, a gente consegue ter uma noção melhor do que eu estava falando ali do que esse fundo meio que ele não depende mais tanto de ganho de capital, né? Então vocês podem ver aqui nos meses de outubro, novembro, dezembro, foram 6 centavinhos aí só de que ele recebeu de rendimentos. Aí tivemos aí um centavinho de reserva mais ou menos, que ele usou praticamente nos últimos 4 meses. Aí tivemos aí um pouquinho do rendimento financeiro, que é o valor em caixa que o fundo tem, foi 1 centavinho também. Rendimento de CRI, 1 centavo também. E ganho de capital aqui nesse mês foi 2 centavos, mas nos outros meses geralmente é 1 centavo ou não é nada, tá? Mas é basicamente isso aí. É um fundo que, na minha opinião, tá bem sólido nessa questão de que ele distribui o que ele recebe de dividendo dos outros fundos que ele tem em carteira. Era para ser isso, né? Mas não era antigamente, agora eles finalmente conseguiram fazer isso. Parabéns aí à gestão, tá? Aí aqui eles deixam claro que nos últimos 5 meses eles vêm vendendo algumas cotas com lucros, tá? Então, eu tava falando com vocês, esse fundo, eles têm, como que eu posso dizer isso? Eles têm uma peculiaridade de acertar movimentos, assim, muito sem querer, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. HTMX11. Eles entraram na emissão desse fundo em 2022 a R$ 93,36, tá? E o que aconteceu? Esse fundo começou a vender muito ativo, né? Começou a distribuir muito, etc. Essa cota, cara, explodiu. Foi para 180 e pouco, quase R$ 200. E agora eles começaram a vender, né? Então, cara, eu não acredito que a BTG, o BCFF, esse fundo, etc., tiveram essa expertise na época de saber que esse fundo ia começar a vender no futuro, tal. E ter essa tira aqui, esse retorno de 75,1% nessas cotas, tá? Então, assim... foi uma parada aí que eles acertaram meio que sem querer, na minha opinião, tá? Então, mas assim, não tira o mérito aí dos caras não, eles devem ter analisado, etc. Mas eles não, acredito que eles não tinham imaginado que esse fundo ia entregar tanto, que essa cota ia valorizar tanto, né? Então, legal é de ver que eles estão, que eles acertaram aqui nesse movimento do HTMX, que é um fundo que tá super famoso aí no momento, e que eles estão começando a vender a posição. Que bom, né? Que eles estão começando a vender, né? Então é isso, estão aí hoje com 18 centavinhos por cota de reserva. Essa reserva aqui deve ser daquele tipo de reserva que não precisa distribuir, né? Então, tudo tranquilo. Aqui a gente consegue ver mais uma vez que o
O recorrente do fundo agora está muito estável, entre 6 e 7 centavos. Para um fundo que está entregando 7 centavos, isso é excelente, né? Muito bom. Aqui a gente consegue ver mais ou menos para um FOF, ele deveria colocar aqui pra gente todas as posições que eles têm em fundos imobiliários, né? Eles não colocam aqui pra gente. Então tem mais fundo aqui que eles não colocam. Infelizmente, tá? Isso aqui é só o top 20 aí de maiores posições do fundo. Deveria ter aqui pra gente, né? Que custava eles colocar aqui duas telas aqui pra gente, né? Dois slides, sei lá. Né? Mas enfim, continuamos aí com a maior posição sendo BTCI. Aí temos esse EZTB, RE Prime, IRIM, KNIP, né? Excelente fundo. Aí temos aqui um CRI. Aí temos esse BTHI aqui, que foi outra movimentação que lhe deram muita sorte do fundo conseguir se reerguer e tal. Eles entraram numa emissão abaixo do VP e etc, né? Então, é isso. Aí temos IRDM, CPTS, etc, etc, tá, pessoal? Alguns fundos aí que a gente já tá cansado de saber. Aí aqui é o segmento de alocação, então estamos aí 47% da carteira em fundos de CRIs ou CRI, tá? Então 47% da carteira exposta aí para dívidas, 24% em comercial, 12% em logística e, enfim, temos shopping, FOF, etc, outros setores. Estamos 84% alocado em fundos imobiliários, é até pouca coisa para um FOF, né? Mas como aqui o BCFF ele tem essa... ele pode alocar também em CRIs, temos aqui 13% em CRIs. Eu gostaria de ver esse fundo pelo menos uns 90% alocado em fundos imobiliários. Ele é um FOF, né? Não é para ter estudo de CRI. Mas enfim, sempre foi característica dessa carteira do BCFF, tá? Aí aqui como é que tá a carteira de CRIs dele, é quase toda IPCA, né? Temos um pouquinho aqui em CDI, rapidamente só falando. Aí enfim, ele coloca aqui algumas coisinhas, um imposto de renda que ele pode receber, etc. Nada é muito relevante pra gente. E aqui nós temos a DRE do fundo, falando aqui rapidamente também. O fundo teve aí de receita esse mês 16 milhões de reais e gastou aí 2 milhões e 300, tá? Então foi uma despesa aí de 14% frente à receita do fundo. Gastou muito, na minha opinião, tá? Como vocês conseguem ver aqui, é bem normal essa despesa do fundo, mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões de reais. E sempre tá nessa altura aqui e ele sempre tem mais ou menos isso aqui de rendimento, né? 15, 16 milhões, tá? Então é um fundo gastão pra caramba, na minha opinião, tá? Por conta daquelas taxas ali em cima também, tá, pessoal? De 1,25, etc, tá? Então, gente, é isso. Esse fundo é bem paradão, não tem muito o que falar, não. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Deixa um like aí no vídeo, se inscreve. É isso, vejo vocês lá na área de membros. Tchau, tchau, até a próxima.